Olá, meus irmãos queridos, eu quero cumprimentá-lo a todos vocês nesta manhã de domingo. Nós estamos aqui na nossa reunião, na nossa sala da esperança, e hoje nós vamos estudar aqui mais uma lição, declarações sobre tensão. Seja você bem-vindo, seja você, minha irmã querida, bem-vinda à nossa sala nesta manhã. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, Ele está conosco, Ele é o nosso professor e Ele vai nos ensinar com certeza, a vontade de Deus para mim e para você como cristão. Eu quero orar com você neste momento, nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo, que realmente seja uma bênção esta lição que nós estamos estudando nessa temporada, nesse trimestre. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós todos os dias reunimos, ó Pai, pela manhã, para podermos ouvirmos a voz do Senhor, falando ao nosso coração através da inspiração da Tua Palavra. Pedimos ao Deus Espírito Santo, para que neste momento, Pai querido, Ele permaneça e esteja sempre conosco, nos ensinando as verdades da Tua Palavra, e assim o Senhor nos ajude a andar de acordo com os Teus ensinamentos. São bênçãos que nós não merecemos, mas pedimos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus amados, declaração sobre tensão. Muito bem. O mundo criado pelo Senhor era um mundo perfeito. Isso nós já sabemos através da leitura da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 conta para nós que Deus criou perfeito o mundo quando tudo, pelo poder da sua palavra, foi criado. Não tinha nenhuma vestígio maléfica, tudo era perfeito. O próprio Deus dizia que era bom. Muito bem. A morte, ela era desconhecida para Adão e Eva. Eles não conheciam a morte. Na verdade, quando Deus a colocou, a estabeleceu ali no Jardim do Éden, o santo casal, Deus então separou de todas as árvores do jardim que Deus havia criado, uma delas, que era chamada da árvore da ciência do bem e do mal, que eles não deveriam comer para não morrer. Queridos, o interessante é que ali não tinha, naquela árvore que Deus os separou, não tinha ali nenhum tipo de veneno em que, se eles comessem, eles seriam envenenados e morreriam. Eu quero ler aqui com vocês uma citação da escritora Ellen White, que está escrito no livro Patriarcas e Profetas, na página 30, que diz assim: olha, algum tempo depois dessa advertência divina, quando Deus disse: vocês não comem desta árvore, da ciência do bem e do mal, porque se vocês comer, vocês irão morrer. Algum tempo depois, Satanás assumiu a forma de uma serpente, e também entrou no Éden. E Eva viu a serpente comer alegremente do fruto proibido e não morrer. Então, veja só, Eva, ela estava andando pelo jardim e quando ela menos imagina, ela estava passando ali perto, propriamente daquela árvore que Deus havia proibido, que eles não deveriam comer, e ela viu lá em cima, dos galhos, dos ramos daquela árvore, uma serpente. Satanás havia se incorporado, naquela serpente, e ela estava ali, e ela comendo, alegremente, tranquilamente daquele fruto, e nenhum dano maléfico estava acontecendo com ela. E ali despertou então uma curiosidade. Eva parou, começou a olhar,
né? E diz o texto sagrado, queridos, propriamente no capítulo 3, né? Que ali começa a desvendar para nós, mostrando por meio da história como que aconteceu, que Eva envolveu ali naquela conversação com a serpente, foi iludida, enganada e terminou comendo, né, do fruto proibido, tá? Eva estava andando pelo jardim, quando ela menos imagina, ela estava ali perto, né? E aquela serpente que estava comendo, né, livremente, contentemente, feliz ali daquele fruto, ela fez uma pergunta que despertou uma curiosidade muito grande, que até então Eva ainda não tinha se desenvolvido. Ela perguntou assim para Eva: é isso mesmo que Deus disse para vocês, que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Queridos, não foi isso que Deus havia dito para o casal, né? Deus havia dito que apenas uma das árvores que eles não poderiam comer, e não de todas, apenas aquela. No entanto, Deus havia concedido para eles tudo, disse Deus, olha, tudo livremente vocês podem comer, com exceção dessa aqui que eu estou separando, tá? Naquela conversação, tá? Satanás começou a apresentar algumas propostas para Eva e ela curiosamente parou para dar atenção, tá? Às propostas satânicas, e esse é o nosso grande perigo, meus irmãos, quando nós paramos para podermos dar atenção às propostas satânicas, tá? A Bíblia diz que ele apresenta sempre como um anjo de luz. E ali ele apresentou comendo do fruto, apresentando assim um semblante de alegria, de contentamento, de felicidade, como se nada tivesse acontecendo, como se Deus fosse mentiroso, que havia proibido de comer, como se tivesse ali alguma vestígio maléfica no fruto que eles iriam comer e morrer naquele momento. Tá? Muito bem. Quando Eva tenta explicar para Satanás, incorporado na serpente, de que não foi isso que Deus havia dito para eles, ele interrompeu a mulher e disse: não é verdade. Chamou Deus de mentiroso. Mas Deus, ele está enganando vocês. Tá? Ele diz assim: é certo que não morrerás. Tá? E aí, queridos, Eva começou então a desenvolver na sua mente, né, uma sessão de dúvidas. Se a serpente está comendo, não está acontecendo nada de diferente, tá? E Deus proibiu que nós não o comêssemos, por quê? Qual a razão? Qual o objetivo? Amados, a palavra de Deus, ela não está escrita para ser questionada. É simplesmente para ser obedecida. Ok? Se você ama a Deus, se você ama Cristo Jesus, você obedece a sua palavra. Independentemente se você, ao você conhecer a palavra de Deus, tá? Se você entendeu ou não, é para ser obedecida e não para duvidar, tá? Mas Eva, naquele momento, ela permitiu que a sua mente começasse a desenvolver, a trabalhar, a cultivar a dúvida. Por que Deus está exigindo da gente, uma vez que
Nada de mal acontece se comer. Eu quero dizer para vocês, queridos, que hoje também há muitas tentações. As mesmas tentações que foram feitas para Adão e Eva também são feitas para nós hoje. Tá? Nós também somos tentados em muitas e muitas coisas. Um exemplo, queridos, Deus separou um dia na semana. E ele disse, olha, 6 dias vocês podem trabalhar e vocês podem fazer todas as coisas, mas no 7º dia, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu quero dizer para você que se você dizer assim, olha, o sábado para mim é como qualquer um outro dia, e eu posso trabalhar e eu posso dizer para você que não vai acontecer nada, eu vou concordar com você que não vai acontecer nada porque você foi trabalhar nesse dia. Isso é óbvio. Mas apenas, queridos, Deus os separou esse dia, abençoou e santificou, tá? Para que fosse um dia de adoração ao Criador. Você como criatura, nós como criaturas, pudéssemos parar nesse dia para adorar o nosso Deus. É simples assim. Tá? Agora, amados, você pode decidir, tomar a decisão. Vou guardar o sábado? Não vou guardar o sábado. Eu posso dizer com você, com toda a propriedade, que você vai sair, você vai trabalhar, você vai negociar, você vai ganhar dinheiro nesse dia. O sol vai nascer como qualquer um outro dia. Pode chover como qualquer um outro dia também nesse dia. Pode fazer sol, pode fazer frio, sabe? Você olhando com um olhar humano, apenas com uma ótica humana, você vai perceber que não é um dia diferente de qualquer um outro. Apenas ali, queridos, a única diferença é a obediência à ordem de Deus. Deus o separou e disse, você não deve trabalhar nesse dia, mas você deve descansar, você deve santificar, né? Você deve, porque foi um dia santificado e abençoado por Deus. Tá? Agora, queridos, será que Deus leva em conta simplesmente porque você decidiu que o sábado é um dia tão comum como qualquer um outro, que você vai ocupar esse dia com seus próprios afazeres para você ter mais renda? Você acha que Deus vai levar em conta isso ou não vai? Eu tenho ouvido muitas vezes pessoas, propriamente quando a gente vai fazer um estudo bíblico, dizer assim, olha, mas o sábado é um dia tão comum como qualquer um outro, e eu acho que Deus, por ser um Deus de tão misericordioso, compassível, ele não vai levar em conta isso, simplesmente porque eu posso escolher qualquer um outro dia, para descansar. O importante é descansar o corpo. Eu quero dizer para você, queridos, que com toda a propriedade, à luz da palavra de Deus, que não funciona desta forma. Se Deus estabeleceu um dia para ser observado e Ele intitulou como sábado, não tem por que você escolher o dia que você quer, o dia que eu quero. Da mesma forma, queridos, foi lá no Éden. Deus disse, vocês podem comer de todo fruto, que está aqui no jardim, toda árvore que produz fruto, vocês podem comer. Essa não, porque eu separei. Era uma questão de obediência, de prova. Queridos, Adão e Eva só se tornaria imortal para toda a eternidade se eles tivessem escolhido por livre e de espontânea vontade, pelo livre arbítrio que Deus lhes concedeu, obedecer à palavra de Deus. Era apenas uma prova para eles. Era apenas uma demonstração de amor a Deus ou não. Tá? A mesma coisa é a questão da observância do 7º dia do sábado.
É uma questão de demonstração de amor para com a ordenança de Deus ou não. E assim com todos os seus mandamentos, com toda a sua palavra. Então, meus amados, o objetivo importante destas lições é trazer para nós a luz da palavra de Deus, que Deus nos criou por amor. Deus não nos criou para sermos cativos dele. Aliás, Deus também não nos criou para sermos um robô. Se nós fôssemos criados, queridos, por Deus para sermos como robôs, Deus não precisaria ter dado essa ordem para Adão e Eva. Eles obedeceriam simplesmente porque foram criados para ser obedientes. Mas Deus seria muito injusto se Ele não tivesse dado a oportunidade para que eles pudessem decidir. Por amor, obedecer a Deus ou desobedecer. Ok? Então, eles decidiram, infelizmente, desobedecer, duvidar de Deus e desobedecer. O resultado, queridos, foi a morte. Todos nós fomos contaminados com a consequência do pecado e, por fim, a morte, que é o salário do pecado. Tá? Graças a Deus que Jesus veio e morreu por cada um de nós para pagar a penalidade que era nossa, recaiu sobre Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Que você possa, através do Espírito Santo, ter uma boa iluminação, uma boa compreensão e que você possa decidir, né? Cada dia, todos os dias nós precisamos tomar decisões. E a melhor decisão que nós fazemos é andar nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique com Deus. Tá? Até logo, amanhã nós estaremos de volta estudando mais um pouco da Palavra de Deus e que o Espírito de Deus esteja contigo, esteja comigo. Amém.